Inflação de preços ao produtor na Alemanha e algumas informações vindas dos Estados Unidos. Esses são alguns destaques para o dia de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Valorama. Hoje, quinta-feira, dia 20 de abril. Meu nome é Jador Giacomelli, especialista em investimentos, e vamos dar início aos 10 minutos da economia, trazendo tudo aquilo que está movimentando a economia e os investimentos no dia de hoje. Apenas lembrando que essa quinta-feira está sendo uma com cara de sexta-feira aqui no Brasil, porque amanhã é feriado, é Tiradentes, então nós não teremos pregão, amanhã não terá mercado, tá? O mercado no Brasil estará fechado, mas a nível global estará operando de forma normal. Pois bem, vamos lá então, vamos dar início ao que realmente importa. Vamos dar um rápido giro no mundo então. Nós estamos vendo então que na Europa e na Ásia e alguns países da Oceania os mercados estão um pouco mais negativos. Sim, hoje a Europa acordou de mau humor, infelizmente. Então, esses são os destaques que nós temos aí para o dia. E aqui no Brasil, o mercado próximo da estabilidade, onde foi um dia que caiu bastante, vamos falar um pouco mais na sequência. Enquanto o nosso índice do VIX está subindo 3% na casa de 17, sem grandes preocupações. Nosso monômetro continua no nível ganancioso, 65, e o dólar a nível global caindo 0,22 na casa de 101. Sem grandes novidades nesses indicadores de atividades e de humor. Pois bem, tivemos sim hoje no calendário econômico, com certeza um dos destaques do dia hoje, apesar de ter não tanta relevância no calendário, a inflação de preço do produtor na Alemanha que veio em 7,5, é esperado 9,8 na base acumulada dos últimos 12 meses e é o menor patamar no período. Claro que é uma informação bastante positiva, é algo bem legal, nós vemos que a inflação vem cedendo e de forma vendo esse indicador para a indústria, pelo menos, é algo bastante positivo, né? Então, algo bastante legal, só que de qualquer forma, apesar desse número melhor do que o estimado e abaixo do que foi divulgado nos últimos 12 meses, não acho que isso vai ser uma espécie de um limitador para o Banco Central Europeu não continuar aumentando os seus juros. Mas, querendo ou não, a todo caso, é uma informação positiva. Também tivemos informações vindas dos Estados Unidos. Eu diria que hoje nos Estados Unidos nós temos muitas informações relativas à economia de lá. Entre eles, toda quinta-feira, como de praxe, foi divulgado os pedidos contínuos e iniciais de seguro-desemprego que vieram acima do esperado. Era esperado 1.820.000, veio 1.865.000 dos pedidos contínuos e dos pedidos iniciais vieram 5.000 a mais. Vieram 245.000. Querendo ou não, é uma informação nesse momento ainda é uma informação que é negativa, mas acaba sendo positiva e coloca um pouco menos de pressão no Fed. O mercado de trabalho norte-americano vem desaquecendo e aqui, inclusive, mostra na questão gráfica, inclusive, se nós compararmos o ano 2020, onde tiveram pedidos iniciais e contínuos extremamente elevados, tivemos lá na crise de 2008 também, e em diversos momentos ao longo dos anos, desde os anos 70 até então, e sempre quando nós tivemos picos nesses pedidos contínuos ou iniciais, houve sim uma crise. Ainda, claro que isso aqui não tem como tomar esse indicador 100% como referência, mas é um gráfico que vale a pena ser compartilhado e acompanhar de forma visual o que está ocorrendo. Pois bem, nos Estados Unidos também tivemos algumas informações. Vamos aqui, nós estamos indo no balanço, na temporada de balanço, né? Tivemos a divulgação de mais alguns resultados, listando alguns principais aqui. Entre eles, nós temos a Tesla, que o lucro líquido acabou caindo mais do que 20% no último ano, né? Então, a Tesla também acabou fazendo a divulgação dos seus resultados e também não vieram no todo positivo. Também tivemos a divulgação da IBM, que acabou. Seus resultados também vieram levemente abaixo do estimado. Esperado 14,37 bilhões de dólares e vieram 14,30, né? E claro que veio abaixo do estimado e o mercado às vezes não interpreta de forma positiva. Também a American Express, uma empresa bastante conceituada e bastante conhecida a nível, não só nos Estados Unidos, mas a nível global, inclusive, era esperado 13,98 bilhões e veio a 14,30 bilhões. Apenas relatando algumas empresas que acabaram divulgando, fazendo a divulgação dos seus balanços, e vão ser mais algumas ao decorrer do dia de hoje e no dia de
amanhã. E que outra informação também que veio, eu achei bem interessante essa notícia sobre a Netflix, que a inflação pode levar millennials e geração Z a cancelar streaming. Lembrando que a Netflix, entretenimento, não é um setor perene, é um setor, então, quando que se as condições financeiras das famílias e da população, das pessoas acabam diminuindo, vão ter que ter cortes no seu orçamento, corte de custos. E nós podemos ter uma prévia, uma ideia de como que a economia pode ir, como que a renda das famílias pode estar, pela quantidade de cortes que podem ser geradas através digamos, clientes, né, de toda a população. Então, é uma informação bem interessante e também prestar atenção claro, principalmente para as pessoas que gostam da empresa ou gostam de investir no setor. Então, é um setor bastante cíclico, que acompanha, querendo ou não, o desenvolvimento ou acompanha o crescimento econômico. Bom, também tivemos algumas outras informações. Tivemos ontem a divulgação do livro Bege nos Estados Unidos, que nada mais é do que uma espécie de ata, não é necessariamente uma ata, mas traz algumas informações relativas ao que os membros do Fed eles estão achando da economia e trazem talvez algumas pistas, algumas informações mais detalhadas da visão deles da economia. E que consta, inclusive, então, que está tendo um crescimento moderado da atividade econômica através dos consumidores, dos negócios, manufatura e do real estate, que acaba sendo os fundos imobiliários. Também o crescimento do emprego está aos poucos congelando ou ficando mais estável estrategicamente, e os salários estão crescendo. A inflação continua elevada, mas moderada, e o aperto das condições de crédito também estão sendo sentidas. E outro destaque que foi notado, que acabou sendo divulgado, foi relativo que os bancos regionais não são os maiores bancos. Como os Estados Unidos é um dos países que mais possuem bancos no mundo, os bancos lá eles acabam sendo bastante, digamos assim, existem muitas instituições e muito bem espalhados, né? Então aqui foi notado de que os bancos regionais continuam reportando declínios ou diminuições no pedido de empréstimos, né? Então, querendo ou não, consequências dos altos juros nos Estados Unidos, né? E isso é também percebido aqui, um gráfico que relata de que apenas 3 dos maiores bancos não têm reportado diminuição nos seus depósitos, né? Então, 3 bancos tiveram um aumento nos seus depósitos nos últimos dias. Nós temos alguns aqui, o PNC, o JP Morgan e o Banco de Nova York, Mellon. É bastante também conceituado. O resto, no demais, nós vemos ao longo dos dias aqui, quanto mais próximo do verde, significa que está tendo mais depósitos, e quando significa mais perto do roxo, significa que está tendo diminuição dos depósitos, ou seja, os bancos tendo menos dinheiro. E nós vemos aqui que sim, nos últimos tempos, querendo ou não, vindo da esquerda para a direita, houve uma diminuição dos depósitos desde 2020, né, até o presente momento. Então, é um estudo bem interessante, bem bacana, que mostra a diminuição de dinheiro, de liquidez que principalmente os bancos regionais vêm enfrentando, tá? Então, informação bem relevante, bem bacana de ser trazida aqui para nós termos, não apenas em números, mas também em gráficos, de forma visual, o que está ocorrendo por lá. Bom, se os Estados Unidos vão vir para o Brasil, no Brasil nós tivemos ontem, inclusive o mercado acabou caindo de forma bastante acentuada, acabou caindo mais do que 2%, e um dos motivos foi devido às questões políticas, arcabouço fiscal. O Brasil sendo Brasil, infelizmente, é difícil de nós chegamos num momento onde a questão política ela venha favorecer o Brasil. É um negócio incrível no Brasil, que sempre tem alguém, sempre tem algo para atrapalhar as coisas. Então, houve sim denúncias, não vou entrar muito a fundo a respeito disso, porque é algo que foge à questão de investimento, mas é algo que, querendo ou não, acaba impactando os investimentos aqui no Brasil. Então, essa desconfiança do cenário acabou realmente afetando de forma negativa aqui no Brasil a nossa bolsa, juntamente com a questão do arcabouço fiscal, né? Bom, nós também temos então aqui no Brasil divulgação de resultados agora relativos ao primeiro trimestre. No dia de hoje nós teremos a divulgação da Uzi Minas,
partir dos próximos dias nós teremos mais balanços, teremos mais divulgações. Essa semana foi bem leve, está apenas começando. Vamos fazer mais detalhes relativos a isso. Bom, teríamos mais informações aqui a serem trazidas, com certeza, mas estamos chegando no nosso limite, no nosso horário. Então, aqui, no dia de hoje, o nosso Ibov está caindo 0,07%, próximo da estabilidade, a 113 mil pontos. E o nosso dólar está caindo 0,36% a 5,06, tá? Também, enquanto o juro futuro acabou subindo nos últimos dias, no dia de hoje está caindo 0,15%, o DI do próximo ano, DI 24, a 13,25%, e o DI 27 também acabou subindo, devido a ontem, principalmente, a toda essa incerteza, essa questão política, cenário político, as incertezas sobre o arcabouço fiscal fazem com que os investidores sejam céticos, com que o mercado fique cético com o país. Isso faz com que o dólar suba, a bolsa caia e os juros futuros também disparem. Então, cenário que eu diria que nós temos que tomar bastante precaução com as incertezas. Querendo ou não, também acaba sendo, para os investidores que acompanham mais o mercado ou que tomam boas referências, pode ser sim um momento de bastante oportunidade, não apenas dificuldade. Quanto aqui os destaques de baixa, então nós temos no momento MRV, EasyTech, mas o setor de construção civil caindo no momento agora, os maiores destaques de queda, seguido de Siri também, Gol e Cash. E no campo positivo nós temos Carrefour, Happy Vida, Soma, Rente e R-Dor. Então, pessoal, esses foram os principais destaques. Nós agradecemos a atenção, desejamos a todos um excelente dia com excelentes negócios e também um excelente feriado, um excelente final de semana. Nos vemos na segunda-feira e até mais.